Boa tarde. Vamos começar aqui a pedir para todo mundo sentar, para a gente começar a se organizar para o próximo painel. Bom, nesse nosso próximo painel, nós vamos falar sobre Impact Assessment, sobre as metodologias de medição de resultado, né, do retorno do PDI para a sociedade. Acredito que a maioria de vocês estava por aqui na parte da manhã e teve a oportunidade de assistir a palestra do Dr. Davi, da Fraunhofer, que já falou para a gente um pouco aqui das metodologias de medição. E agora o objetivo nesse painel é a gente aprofundar, né, trazendo um case do Senai. Bom, primeiro eu vou agradecer aqui a presença do Dr. Davi e do Roberto. Vou apresentar os participantes aqui do painel. O Dr. Davi Domingos, ele é Head of International Business Development na Fraunhofer e também Head of Operations na Fraunhofer Project Office, que é do Instituto de Aeronáutica do ITA. É graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Cranfield, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade de Aachen e doutorado pela própria Fraunhofer Technical University de Berlim. O Roberto, do Senai, que está aqui com a gente também, superintendente de Inovação e Tecnologia do Senai Nacional. Ele é responsável pela Gestão Nacional dos Negócios de Inovação e de Tecnologia, Plataforma de Inovação para a Indústria, programas e projetos estratégicos como o Programa Prioritário Rota 2030 e o Novo Brasil Mais Produtivo. É mestre em Administração, especialização em Automação Industrial e graduado em Ciências da Computação. Então, bem-vindos ao nosso painel. Nós vamos começar aqui. Eu queria retomar um pouquinho, antes de começar, o que foi dito aqui no painel da parte da manhã, pelo Dr. Davi, né, que vocês puderam observar a metodologia. O objetivo aqui agora é a gente falar um pouco da aplicação dessa metodologia de projetos e também instituições. Nós, na ANP, estamos nos aproximando da Fraunhofer para fazer uma parceria com eles. Estamos propondo para a diretoria colegiada uma parceria com a Fraunhofer para a gente implementar a metodologia de análise de impacto e de medição de resultados, o que vai ser uma mudança de paradigma, mudança significativa. Nós estamos com um novo modelo de acompanhamento dos projetos de PDI, estamos propondo para a diretoria esse novo modelo e a intenção é que a gente se aproxime, né, e receba toda essa... Vocês estão me ouvindo? Sim. Receba da Fraunhofer essa troca de conhecimento, essa troca de informação para que a gente possa trazer a aplicação dessa metodologia para o Brasil. Então, nesse momento, é muito importante para a gente, né, trazer aqui para a discussão esse tema, especialmente com a participação aqui do Senai, que já vem aplicando na prática, é o grande case no Brasil, né, já vem aplicando na prática a metodologia. E eu queria conversar justamente com o Roberto aqui, começando com a nossa primeira pergunta, pedindo para ele falar um pouquinho, né, do que motivou essa parceria com a Fraunhofer e qual foi o objetivo de ter estabelecido essa parceria e fazer essas medições. Boa tarde, Daniela, Davi, a todos aqui participando. Primeiro, antes de chegar na pergunta, Daniela, eu queria parabenizar a ANP tanto pela iniciativa que vocês estão aqui hoje e por essa iniciativa que você acabou de mencionar para nós. A questão de trazer impacto, trazer resultado, olhar o centro do impacto para dentro dos conceitos da ANP. Acreditamos que essa é uma iniciativa que pode ter muito resultado bacana de fato e o que a gente gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje é o resultado que o Senai vem tendo e vem trabalhando junto com a parceria que nós temos com o Fraunhofer. Essa pergunta é muito boa, Daniela, que por que nós começamos a olhar impacto, por que nós buscamos o Fraunhofer como parceiro? Há cerca de 13 anos atrás, mais ou menos, né, Davi? O Senai ele teve uma grande missão que chegou para nós, que foi a implantação dos institutos de inovação. O Senai ele trabalhava historicamente muito fortemente com educação,
Nós tínhamos já uma ação com pesquisa e desenvolvimento, consultoria, metrologia, mas ainda muito incipiente. E veio um grande desafio pela mobilização empresarial e inovação. O Brasil precisava de institutos que pudessem fazer um vínculo maior da universidade com a demanda da indústria. E o Senai foi convocado a ser esse grande parceiro. Naquele momento, nós chegamos a um grande desafio que era montar 23 institutos de inovação. 23 institutos de inovação praticamente do zero, onde esse instituto seria o grande parceiro da indústria para desenvolver pesquisa e desenvolvimento. O que nós fizemos naquele momento? Nós fomos olhar no mundo quem poderia nos auxiliar. Então tivemos várias visitas, buscar o parceiro ideal. E nós chegamos à conclusão, e aqui o Davi foi o grande pivô do desenho dessa parceria pelo Fraunhofer, que o Fraunhofer era o parceiro mais indicado. O que nós precisávamos? Um parceiro que nos auxiliasse a planejar, implantar e auditar esses institutos. E essa auditoria vai ser o link para essa conversa que nós vamos ter hoje aqui. Então, mas o grande desafio não era só auditar, porque nós não tínhamos nada. Então, o que aconteceu? Fechamos essa parceria, é uma parceria que continua até hoje, ela vem dando resultados muito interessantes. Hoje, a rede de institutos está com 28 institutos, todos eles, dos 28, 26 são plenamente operacionais, cada um numa área temática dentro de um estado brasileiro, onde a gente trabalha pesquisa e desenvolvimento para a indústria. O interessante, para você ter uma noção hoje, são 300 pesquisadores que trabalham só com projeto para a indústria, utilizando essa metodologia, esse formato que nós trabalhamos em conjunto com o Fraunhofer. Então, o que nós fizemos? Planejamos junto, implantamos junto e começamos a auditar esses institutos de uma forma coerente juntos. Essa auditoria, ela tem 3 aspectos. Uma auditoria de gestão, onde nós verificamos quão pronto esse instituto está para fazer uma boa gestão de projetos, fazer uma boa gestão de entrega para a indústria. Uma auditoria tecnológica, o quanto estamos da tecnologia olhando o mundo e olhando o Brasil. E uma auditoria agora, um trabalho muito recente, nos últimos 2 anos, né, Davi? Um trabalho de impacto, pensando o impacto da rede ISE, da rede Instituto Senai, o impacto de cada instituto e o impacto de projeto. E isso, pessoal, está dando muito feedback positivo para nós. Aqui é o primeiro ponto assim, do porquê a parceria, depois a gente esgota um pouco mais as respostas à frente, né, Daniela? Mas era isso. Bacana. Pegando então aqui o gancho na tua resposta, justamente essa questão das parcerias, eu queria perguntar para o Davi qual a importância da aplicação dessa... Ele falou muito dessa aplicação da metodologia na Alemanha, na parte da manhã, né? Então, eu queria perguntar para ele trazer um pouquinho da importância das parcerias internacionais para a Fraunhofer, né? Especialmente com o Brasil. Tá, perfeito, Daniela. Bom, a gente tem uma estratégia de internacionalização bem definida e tem 2 critérios super importantes nela. Primeiro, a cooperação internacional tem que trazer avanços científicos, tecnológicos para a rede Fraunhofer e tem que ter um efeito positivo tanto para a Alemanha quanto para o país com quem a gente coopera. Tá? E aí tem outros objetivos principais delineados ali. Quando eu trouxe, por exemplo, a gente tem, além da parceria estratégica com o Senai, que é a nossa mais importante parceria internacional, eu diria até que de toda a rede Fraunhofer, porque ela é perene há 13 anos, né, e envolve 25 institutos Senai de inovação, 20 institutos Fraunhofer, todos trabalhando conjuntamente. O meu diretor Cole, ele diz que ele nunca viu nada parecido na rede Fraunhofer até então. Mas além disso, a gente tem, por exemplo, cooperação com o ITA aqui também. Quando eu montei o escritório de projetos e manufatura avançada dentro do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, era importante, por exemplo, atender as empresas alemãs e europeias que estão no Brasil. Então, esse é um critério também para a cooperação internacional. Ou dominar algumas áreas temáticas estratégicas para o país, né? Ou coisas nesse sentido. Então, tem esses elementos bem definidos. E o Brasil tem vários fatores, né? O Brasil chama bastante atenção por alguns fatores. É claro que tem questões culturais, imigração, democracias ocidentais, cultura ocidental, que facilita um pouco, mas tem outras coisas mais tangíveis, assim como, por exemplo, presença industrial alemã muito forte no Brasil, né? Então, tem um levantamento da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha
tem 800 empresas alemãs produzindo e operando em São Paulo. Então, São Paulo, a cidade de São Paulo, é a maior região industrial alemã do mundo, maior do que Munique, ou do que Stuttgart, ou do que outras regiões. Então, tem mais capacidade produtiva em São Paulo do que em cidades alemãs. A Câmara de Comércio Brasil-Alemanha em São Paulo é a maior Câmara de Comércio do mundo, né? E se a gente olhar para o ano de 2023, a gente teve visitas de chefes de Estado que a gente jamais viu na história dos dois países. Então teve a eleição, em janeiro veio o presidente Steinmeier, no dia 1º de janeiro de 2023. No final de janeiro veio o chanceler Olaf Scholz. Em abril, no Encontro Econômico Brasil-Alemanha em Belo Horizonte, veio o vice-chanceler e ministro da Economia Habeck. E com esses 3 chefes de Estado, acho que 7 ou 8 ministros de Estado da Alemanha. E no final do ano passado, em dezembro, a gente teve as consultas intergovernamentais Brasil e Alemanha, onde o presidente, com mais 11 ministros, foram a Berlim discutir estratégias e parcerias, e que vai desde questão de proteção climática, sustentabilidade, mas cooperação em ciência e tecnologia. Então é muito forte, é muito estratégico e está crescendo isso. Tem outros aspectos importantes do ponto de vista alemão, quando olha para o Brasil. Biodiversidade ou bioeconomia. O Brasil é o G1 de biodiversidade no mundo, então é lógico que esses países têm um interesse em cooperar e tudo mais. A gente tem que, de alguma forma, utilizar isso para um desenvolvimento sustentável legal para o nosso país. Transição energética, energias renováveis, que é a discussão hoje aqui. Então a Alemanha tem um problema. A Alemanha não dispõe de recursos minerais, não dispõe de fontes de energia, tem falta de mão de obra qualificada. A única coisa que a Alemanha tem é tecnologia. Então ela tem que buscar parceiros, países que dispõem disso. Então, recursos, matéria-prima e energia, a gente tem energia renovável. Então a gente pode contribuir muito nisso. O Brasil hoje, com 80% de energia elétrica renovável, está onde a Alemanha quer estar em 20 anos. E a gente tem que utilizar esse ativo em nosso favor e não cair na armadilha também. A Alemanha vê o Brasil talvez como um exportador de hidrogênio verde, muitos falam nisso. A gente não pode cair nessa armadilha de criar uma commodity. A gente tem que usar isso para descarbonizar a nossa indústria aqui e vender produtos de baixo carbono, digamos, se você olhar para a supply chain. Então tem todos esses aspectos. Eu acho que é estratégico. A Alemanha tem muito interesse no Brasil. Eu vejo crescendo isso. A gente teve uma fase ruim, mas agora está subindo de novo. Então acho que é um momento ótimo para ter essa cooperação entre os dois países. Legal, muito, muito interessante. E retomando aqui o olhar sobre a questão da metodologia, Davi, eu queria saber, você já falou bastante aí, né? Fez uma apresentação excelente, que a gente pôde aprofundar bastante o conhecimento, né, a respeito da metodologia, mas eu queria saber se tem ainda alguns pontos-chave que você poderia trazer aqui para compartilhar com a gente, especialmente para dizer assim, exatamente em que pontos, né, ou como a gente faz para obter pontos de medição, né, o que a gente pode esperar também da implantação de um modelo como esse em termos de resultado. Tá, talvez um resumo rápido do que a gente mostrou de manhã, olhando para os números do Fraunhofer, né? Então a gente verificou que o governo investiu lá no ano de 2014 1,1 bilhão de euros, e a gente verificou que as inovações que surgiram desses projetos executados entre empresa e Fraunhofer impactaram em 20 bilhões de euros o produto interno do país. Tá ótimo. Então, quando a gente olha para esse tipo de estudo, a gente faz a pergunta, né? Qual que é o impacto econômico de uma rede de institutos de pesquisa, por exemplo, no produto interno bruto de um país? Essa que é a pergunta que a gente quer responder. E existe uma metodologia, até trouxe a colinha aqui por causa disso, Difference in Difference Approach, a metodologia diferença na diferença, que é aplicada aqui. E nesse sentido, como que acontece, né? Qual que é como é aplicada a metodologia? Você divide, né, o país, por exemplo, em micro-regiões, e você tem micro-regiões tratadas e micro-regiões de controle. O que são micro-regiões tratadas? São micro-regiões que possuem, por exemplo, um Instituto Fraunhofer atuando ou um Instituto Senai de Inovação atuando, e regiões que
talvez não possuam um instituto, mas tem uma empresa que está realizando um projeto de inovação com um Instituto Senai de Inovação ou um Instituto Fraunhofer de Inovação. Então essas são as micro-regiões tratadas. Ou elas têm um instituto, ou elas têm empresa que fazem projetos de inovação com o instituto. As micro-regiões referência são as outras, que não tem nem empresa inovando, nem instituto operando. E quando a gente olha para essas duas micro-regiões, no long term, você consegue, através de uma análise estatística, né, detalhada, conseguir vislumbrar diferenças, por exemplo, no aumento do PIB per capita. As micro-regiões já teriam um desenvolvimento que aconteceria de qualquer maneira, mas quando a gente analisa no long term, existe uma casualidade para um aumento X per capita nas micro-regiões tratadas, onde estão os institutos Senai de Inovação ou os institutos Fraunhofer e as empresas que trabalham com eles. Então essa é a metodologia Difference in Difference, é o que a gente aplicou na Alemanha, é o que o Senai está aplicando aqui também conosco, e que permite, então, definir com uma certa certeza essa casualidade para no final do dia tentar dizer, pô, a gente conseguiu aumentar em tantos por cento o PIB per capita nessas regiões onde estão os institutos. Essa é a nossa hipótese e o approach, e a resposta, vamos ver quanto que a gente vai poder mostrar isso, né, Roberto? E talvez a importância disso, né, que foi a segunda pergunta, acho que a gente falou muito sobre isso de manhã, sei lá, talvez do ponto de vista do próprio Senai, o Senai, não sei se os números são ainda os verdadeiros, mas eu lembro que em 2012 foram investidos 2 bilhões de reais do Senai e do BNDES para criar essa infraestrutura, né, gigante no Brasil, para contratar pessoas, para estabelecer as relações, implementar aí as facilities. E é super importante para o Senai saber se isso está trazendo resultado para o próprio Senai, para ter correção de rotas, para modificar investimentos, aumentar investimentos ou investir em outras áreas estratégicas, como para os stakeholders. Então a CNI vai estar olhando para isso, o BNDES vai estar olhando para isso e querendo saber se aquele investimento que foi feito está trazendo um impacto econômico para o país. E num nível estratégico acima disso ainda, que é o nível país, a gente vai começar a entender qual que é o impacto de investimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação na economia do país, que eu acho que a gente falha muito no Brasil ainda em reconhecer que é imprescindível para o país, se quer manter competitivo internacionalmente, investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação, senão a gente não vai ter o nosso lugar, né, na economia mundial. E eu acho que isso vai ajudar a responder, não só para convencer, né, os políticos, mas a sociedade como um todo. Com certeza. E vai gerar políticas públicas futuras. Justamente, eu queria perguntar também para o Roberto, então, a experiência do Senai. Se quiser complementar do ponto de vista do Senai, né, contar a experiência, como está sendo a implantação e esses resultados. Eu vejo, é importante nós analisarmos 3 grandes aspectos. O Davi trouxe muito forte aqui a avaliação de impacto que nós estamos construindo agora e que os resultados, a gente já tem a primeira versão dos resultados e os resultados chamam muita atenção. Chamam muita atenção mesmo e mostram que o caminho que nós estamos trilhando, a gente já identifica que é um bom caminho e que esse caminho nós conseguimos aprimorar ainda mais. Então ele é um grande direcionador, é uma bússola. Mostra o caminho que estamos indo, é um caminho bom, podemos fazer pequenos ajustes e melhorar ainda mais esses resultados. E aqui vale um destaque, hoje 1/3 da nossa carteira de projetos são projetos vinculados e regulamentados pela ANP. Então, de certa forma, esse estudo que nós estamos fazendo, ele pode ser um estudo que pode ser feito um recorte e vocês da ANP podem também analisar esse resultado por esse prisma, visto que o recurso ANP tem uma grande importância desse contexto hoje de inovação para o Brasil, né? Só que além disso, eu vejo que a questão do impacto é extremamente importante, mas é importante também analisar os outros 2 modelos de avaliação que nós fizemos em conjunto, porque eles são basilares para apontar a direção. A avaliação de gestão que nós criamos em conjunto
e a avaliação tecnológica em conjunto. Porque através dessas duas outras avaliações, nós conseguimos ter um olhar completo, como os projetos estão indo, como o Instituto está indo e o que precisa ser feito para corrigir a rota. Parece simples, pessoal, mas quando a gente fala o seguinte, que 96% dos projetos que nós executamos, eles são entregues no prazo, 96% são entregues no prazo, isso aí é extremamente relevante quando nós falamos de P&D para a indústria. Não é um P&D, é um P&D que a indústria está exigindo o tempo necessário porque ela já quer aplicar aquele resultado. Quando chega nesse número, isso só chega como? Tendo uma boa gestão. Para te ter uma boa gestão, tu tem que monitorar, tu tem que ter indicadores certos. E esse modelo, cabe aqui destacar que ele não foi simplesmente um modelo copia, cola de uma realidade alemã, né, Davi? O que nós fizemos? Olhamos o modelo do Fraunhofer e desenhamos em conjunto um modelo que faz sentido para o Brasil. Quais são os indicadores que faz sentido? Hoje o modelo de gestão tem 30 indicadores, desses 30 indicadores, 7 são indicadores estratégicos. E esses indicadores, eles dão a direção onde o Instituto está indo em relação à entrega, à colaboração, à saudabilidade desse Instituto a longo prazo. E ao mesmo tempo, olha, aqui tem um bom indicador, é um bom direcionador. Mas enquanto tecnologia, nós estamos desenvolvendo uma tecnologia que é uma jabuticaba, que não vai ter comparativo internacional, ou nós estamos fazendo uma tecnologia realmente que pode direcionar o país até a relevância, só não na cadeia industrial, mas na cadeia de P&D industrial. E esse modelo da auditoria tecnológica é super interessante nesse sentido. São 9 grandes dimensões, divididas em 3 aspectos, onde nós avaliamos o quanto o Instituto está competitivo a âmbito internacional. E a gente direciona o Instituto para esse ambiente. São auditorias anuais, 2 nós tivemos por essas auditorias, onde em conjunto com o Fraunhofer, nós mapeamos qual o principal expert no mundo daquela tecnologias, trazemos para o Brasil e fazemos em conjunto essa auditoria. E verificamos quanto distante nós estamos. Nesse ano, pessoal, até um ponto que eu gostaria de destacar, Daniela, a gente trouxe uma novidade. Uma provocação da ANP para nós foi o seguinte, olha, vocês estão trazendo as referências internacionais. Pensaram em envolver referências nacionais, agências reguladoras. O que nós fizemos aqui, né, Rafael? Nós fizemos um trabalho que, nessa auditoria desse ano, a ANP fez auditoria em conjunto. Fraunhofer, Senai Nacional, ANP, um expert internacional, fazendo auditoria em conjunto. Porque o aprendizado é para o Instituto, o aprendizado é para o Fraunhofer, o aprendizado é para o Senai Nacional, mas a ANP também pode gerar um aprendizado e o que daquele insumo ela pode trazer para a regulação. Então, acho que foi uma primeira. Acredito, Daniela, que a gente vai dar próximos passos, né, Rafael? Vamos evoluir e é um aprendizado para todo mundo. Por isso a importância, a ICT se avaliar, olhar o quanto o governo vale a pena avaliar e colocar nas ICTs, mas as agências reguladoras também olharem, poxa, como que a gente pode pegar esse recurso e ter mais impacto? Então, acho que é uma cadeia, não é certo ou errado, mas é uma cadeia grande de aprendizado que nós podemos desenvolver em conjunto. Com certeza. E falando um pouquinho ainda dessa parceria, né, dessa questão da participação da ANP, eu queria saber se existe algum histórico de aplicação dessa metodologia de medição em algum projeto financiado com a cláusula de PDI da ANP. Você quer trazer algum elemento nesse sentido para comentar aqui com a gente? Legal. Notem, o impacto ele pode ser visto em algumas dimensões. Avaliação de impacto. Nós falamos avaliação de impacto da rede, que é exatamente a metodologia que o Davi detalhou aqui para nós. Nós falamos o impacto do Instituto, de um Instituto em si, e o que nós desenhamos em conjunto com o Fraunhofer e aplicamos também é o impacto do projeto. E aqui nós falamos do impacto pensando em todas as dimensões do ESG. Então, nós estamos falando do impacto ambiental, o impacto social, o de gestão, o impacto financeiro para o país, o quanto aquele projeto foi investido e ele está revertendo ao PIB. Então, olhar o projeto como um todo. Dentro do impacto, no piloto dessa avaliação de impacto, 2 dos projetos que nós utilizamos para avaliar foram projetos ANP.
Então, utilizando a metodologia, a regulação, recursos da ANP, né, regulados pela ANP, e um deles vai ser apresentado amanhã, o projeto vai ser apresentado e o case de avaliação de impacto do projeto vai ser apresentado aqui, né, Daniela? 16 horas, né? Spoiler. Então, Amanhã, quem tiver às 16 interesse, horas. desculpa. Então, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, é o robô de pintura, Exatamente. que é um projeto também executado em parceria com o Fraunhofer. Painel com a Luciene, que está aqui agora, moderadora. Então, amanhã, fica o às convite. 16 horas. É isso. Obrigada. Davi, na sua opinião, qual a importância dessa avaliação de impactos no contexto brasileiro? Que experiências nós podemos absorver da Alemanha? Né? Você que vive lá essa aplicação e vive a parceria com o Senai aqui, então, o que você poderia trazer para a gente de relevância nessa aplicação no contexto brasileiro? Perfeito. Eu acho que a gente passou um pouquinho por cima desses pontos na pergunta anterior, mas, de novo, eu acho então que tendo o resultado, né, medindo assim, falando do impacto alto nível econômico agora, não de projeto que também é importante, mas o de alto nível sobre os investimentos feitos em P&D dentro da rede de institutos e qual foi o impacto econômico, isso é importante, é uma ferramenta para defesa de budget, defesa da instituição, para mostrar a importância de políticas públicas que focam também em investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso aí é imprescindível. Acho que no Brasil falta, né, essa cultura para a gente da inovação. Se a gente olha, por exemplo, para pequenas e médias empresas, né, também, elas têm desafios grandíssimos, que é ganhar dinheiro de manhã para pagar a conta no final do dia, não tem nem tempo muito para pensar em inovação, mas ao mesmo tempo a gente sabe que se não inovar, não investir, não tiver uma agenda, um planejamento nesse sentido, ela vai perder competitividade, eventualmente ter problemas financeiros. Então, com mostrando... certeza, o contexto brasileiro é um pouco complicado, tem outras urgências, às vezes, né, que atrapalham e, às vezes, estão lutando pela sobrevivência. Né, tem a questão da desigualdade, então é diferente. É diferente, sentido, né? mais desafiador, mas aí você pode usar esse estudo para mostrar para essa pequena e média empresa também, olha como é importante, olha quem está investindo, o que eles estão tendo de retorno financeiro. Por outro lado, você vai mostrar esse mesmo resultado para um governo, para fazer políticas públicas dedicadas a essas pequenas e médias empresas que precisam dos recursos para fazer inovação, por exemplo. Eu acho que especialmente com relação às políticas públicas, para saber também aonde que a gente deve investir mais, aonde a gente deve tentar direcionar os recursos, né, onde a gente deve apoiar. Eu acho que a questão o incentivo da política pública, ele entra nesse momento para suprir essas desigualdades. Perfeito. E se olhar para os outros, né, o nível projeto agora, ou programa, né, por exemplo, a própria ANP tem os programas, tem os projetos, a gente pode utilizar essa metodologia e deve para fazer o assessment se esse programa está indo bem, né, que vocês criaram para energia renovável X. Sim. Ou e qual que é o impacto além do econômico, ambiental e social, e como medir isso né, no final do programa e você corrigir rota, corrigir cursos. Sim. É uma ferramenta muito importante. Na Europa, nos programas, né, de fomento, pesquisa, que nem eu mostrei na palestra de manhã, o Horizon, ele já está olhando para essas 3 dimensões na proposta já. Na proposta você já tem que trabalhar isso, descrever e pensar isso. Então talvez esse seja um caminho interessante para seguir também. Sim. Aqui, já olhando esse impact planning, né, durante Sim. a preparação dos projetos. Eu achei muito interessante também, um ponto que você falou hoje pela manhã, a possibilidade que a aplicação dessa metodologia de medição e da questão dos indicadores, né, da medição de resultado, a possibilidade que dá de você ver a distribuição regional dos recursos e do retorno dos investimentos. Então, acho que isso também pode ser muito útil para o Brasil, porque o Brasil é um país muito grande,
né? A gente tem dimensões continentais, então nem sempre a distribuição dos investimentos de recursos, pesquisa e inovação consegue alcançar todas as regiões. Eu acho que pode ser muito importante, né, a gente tendo uma metodologia como essa, conseguir identificar, conseguir ver aonde que está faltando, de repente, fazer um investimento diferente. A política pública acho que está aí para isso também. Mas a gente vai precisar aplicar a metodologia, conseguir ter esse mapeamento para poder ter o retorno e trazer propostas diferentes, né, para a sociedade no futuro. Acho que é isso. Acho que foi um tema até bastante explorado no painel anterior, né? Regionalização. Exatamente. Fazendo aqui um link, pensando já, fazendo uma reflexão com tudo que você falou aqui na parte da manhã. Acho que pode ser bem interessante aí, um frutos que a gente pode colher aí no futuro dessa implantação dessa metodologia. E fazendo uma análise aqui do engenheiro, a gente não consegue controlar algo se a gente não medir, né? Então aí se trata de medir, aí eu controlo e guio para onde a gente quer ir. Acho que esse é o resumo, talvez, dessa metodologia. Legal. Eu queria falar um pouquinho agora da gente olhar para o futuro, né? Assim, tanto do ponto de vista da Fraunhofer, você como representante aqui, quanto do Senai, com todo esse trabalho que já vem sendo desenvolvido ao longo desses 12 ou 13 anos que vocês mencionaram aqui, essa parceria, né? E vocês já com certeza estão colhendo resultados bem consolidados, né, da aplicação da metodologia pelos institutos Senai aí ao redor do Brasil. Então, queria ouvir um pouquinho dos dois, né? Perguntar aqui primeiro para o Davi quais seriam as perspectivas de futuro da Fundação Fraunhofer na expansão da implantação dessa e de outras metodologias em prol do desenvolvimento sustentável. A gente sabe que vocês, como uma RTO, tem esse papel de se preocupar, né, com a implantação desse tipo de metodologia, de promover, de fato, apoiar no desenvolvimento sustentável, no atingimento, né, dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente e depois também o Roberto falar um pouquinho para a gente das perspectivas de futuro do Senai na medição desses resultados já no cenário brasileiro. Perfeito. Essa questão do desenvolvimento sustentável, ele é um dos 5 objetivos da nossa rede para a internacionalização também. Tem que ter esses projetos fazendo parte do escopo. Então, de uma maneira geral, primeiro, sem olhar para o Brasil ou cooperação Senai-Fraunhofer, a gente, né, vai, obviamente, continuar a focar até no próprio desenvolvimento contínuo dessa metodologia e aplicação dentro do país ou fora do país. Isso é estratégico, é importante. E continuar, obviamente, desenvolvendo. Como eu acho que eu falei também de manhã, né, a Europa, isso quem fala bastante é o próprio nosso embaixador na Alemanha, o Jaguaribe, Roberto Jaguaribe. Quem tem a agenda de sustentabilidade, descarbonização é uma agenda europeia, né? Então parte muito de lá, as regulamentações e tudo que está por vir. E por isso acaba impactando também a RTO alemã Fraunhofer. Então a gente tem foco em desenvolvimento de projetos que tenham impacto ambiental e social também, sem deixar de lado, né, o expertise científico, tecnológico e os ganhos econômicos para os parceiros também. Mas cada vez mais faz parte das nossas áreas estratégicas de pesquisa e desenvolvimento temáticas como descarbonização, fontes alternativas de energia, transição energética, hidrogênio verde, entre outros. E isso continua e é trabalhado em cooperações internacionais também, porque a cooperação internacional ela te traz outros insights, outras ideias. É muito eu trabalhando lá com times de pesquisadores no Fraunhofer de várias partes do mundo, você percebe o quão é importante e é interessante ter, né, um brasileiro com um indiano, com um alemão, cada um com um ponto de perspectiva diferente de mundo e uma cultura diferente. Isso é muito interessante para o processo de criação. Então isso também é importante para a gente. Ontem, no painel de ontem, isso foi falado também pela Ana Casaca. Ela colocou que a head de inovação da Galp, né, ela esteve aqui conversando com a gente e ela falou exatamente isso. Como é interessante e como a empresa gosta de ter essa diversidade de culturas e de experiências, de pessoas que se formaram em universidades diferentes, em culturas diferentes, em países diferentes, para justamente trazer
esse conhecimento diverso e reunir. Isso a gente é perceptível mesmo, pensa diferente, né? O modo, as sinapses aqui acontecem de maneira diferente, eu acho. E olhando agora Brasil e Fraunhofer e Senai, eu já deixei claro que é muito estratégica para o Fraunhofer a cooperação com o Senai. Obviamente que a gente, né, pretende muito continuar com esse trabalho, aumentar a análise de impacto. A gente já conseguiu conectar 25 institutos Senai de inovação com 20 institutos Fraunhofer. A gente tem uma agenda muito forte na internacionalização dos projetos de PDI também. Então esse é o projeto de análise de impacto é uma coisa e tudo mais, mas além disso a gente está conectando institutos Senai de inovação com institutos Fraunhofer e empresas em ambos países, com financiamento de ambos países, para a execução de projetos de P&D, para você adressar aí desafios globais, desafios de sustentabilidade. Então isso também tem crescido, acho que faz parte da nossa trabalho futuro aí contínuo, entre outros. Então acho que era isso. Daniela, eu vejo em relação ao Senai, ao futuro, gostaria de abordar em 3 prismas, tá? Em três olhares. Tá? No olhar de instituto, olhando cada instituto isoladamente, o que nós estamos fazendo a partir de agora, a partir desse ano, é adotar a metodologia de impacto no desenho de todos os nossos projetos. Então, qualquer projeto que saia de um instituto nosso, no desenho dele, ele já vai adotar o frame relacionado a impacto. Então, isso já está sendo absorvido, não vai ser por amostragem. Faz diferença, né? Você já começar ali, desde o desenho dele, ter os pontos de medição para análise de impacto. E vai ser o modelo aonde a gente coloca ou não coloca recurso. Qual a expectativa e olhando o todo realmente, olhando a questão ambiental, a questão dos impactos indicadores, aquele projeto pode ou não pode transbordar. Então, olhando isso no âmbito do instituto, é uma dimensão que nós vamos avançar. Esse ano é o ano da virada no sentido de adotar como uma prática. Então, isso com o apoio do Fraunhofer, a gente está desenhando e colocando isso como estratégia. Então, esse ano vai ser o ano de virada olhando o instituto individualmente. Quando nós olhamos em âmbito de rede, o que nós estamos fazendo agora? Nós começamos a olhar um planejamento estratégico da rede, olhando quais são os grandes desafios do país. Porque o que nós identificamos? Não adianta mais um instituto só executar um bom projeto. Nós precisamos, olhando o desafio da indústria, reunir aqueles institutos que têm aderência para combater aquele desafio, sejam do Senai, sejam institutos que não são do Senai, mas que tenham a competência para juntos criar um programa para realmente endereçar aquele desafio. Não acreditamos que os grandes desafios vão ser de um instituto combatendo aquele desafio, trabalhando aquele desafio. Então nós começamos grandes modelagens agora. Então olhando mobilidade, o que nós precisamos tratar na questão de mobilidade e o que P&D no Brasil pode ajudar nesse desafio. E trabalhando grandes programas prioritários, grandes programas mobilizadores, olhando o Prisma Brasil como um todo. Não só a rede EASY, não só os institutos do Senai, mas olhando os institutos e todo o que nós temos no país. Pessoal, é muito poucos institutos que nós temos para o tamanho de desafio da indústria que nós temos hoje. Então nós temos que unir forças. Esse é o direcionamento que nós estamos fazendo. Quando a gente olha no terceiro aspecto, olhando o país, né, olhando esses desafios, o que nós estamos enxergando? É um momento muito interessante que nós estamos vivendo. É um momento que nós temos propício a fazer orquestramentos. Reunir a academia, reunir a indústria, reunir as agências reguladoras. O que nós podemos em conjunto, olhando o recurso que nós temos, e trabalhar esse recurso de uma forma inteligente e orquestrada para realmente ter impacto. E nesse sentido, é importante que a gente sempre esteja olhando o mundo. Quais são as parcerias que a gente deve aumentar e as que a gente deve cultivar? Para o Senai, a parceria com o Fraunhofer é uma parceria que é um casamento, né, Davi? A gente não pretende em nenhum momento ter um divórcio. A gente pretende que esse casamento continue por muitos anos. Obviamente, sempre com camadas novas, né? Porque o casamento também, se a gente fazer sempre a mesma coisa, fica na monotonia, né? O que nós estamos fazendo? A avaliação de impacto, há 12 anos atrás a gente não falava. Foi um trabalho que a gente começou 3, 4 anos. Daqui 2 anos, o que nós vamos fazer com o Fraunhofer, eu posso dizer com certeza para vocês, não vai ser avaliação de impacto, vai ser outras atividades, vai ser sempre trabalhando o novo. Isso para nós também é muito estratégico, Davi. A gente pretende continuar e olhando quais são os desafios do país,
o que a gente pode construir em conjunto e manter essa relação. E vejo que a ANP é extremamente importante, tá? Sim. Dentro desse contexto todo. Bom, Exatamente. Daniela, obrigado. Espero que a ANP possa somar nessa parceria, possa entrar e colaborar também. Isso que eu ia fazer esse comentário justamente, porque o Rafael colocou antes que 60% de recursos de P&D no Brasil vem de ANP, né? Então é um player extremamente importante nisso. Acho que poderíamos formar uma tríade bem interessante para tocar uns projetos pilotos nesse sentido também. Pode ser olhando a sua pergunta do futuro, né? Pode ser certeza, isso. Com certeza. Bom, nós estamos caminhando já para o final do nosso painel. Eu queria saber se vocês queriam trazer comentários finais, tem alguma colocação final que vocês queriam trazer aqui para a gente encaminhar para o nosso encerramento. Nós temos alguns minutinhos, não sei se podemos abrir para as perguntas também, se tem alguém que quer... Não, temos uma pergunta ali. Então, alguém pode ajudar a levar ali para fazer a pergunta? Obrigada. Vocês falaram, o Roberto falou especificamente, que vocês têm 30 indicadores, 7 estratégias para avaliar o desempenho de um instituto e também 9 grandes dimensões que vocês usam para comparar essa competitividade internacional. Vocês podem falar um pouco sobre o que são esses indicadores ou aonde a gente consegue descobrir essa informação? Obrigado pela pergunta. Eu gostaria, quando a Daniela começou a falar que a gente poderia ter mais um comentário aqui ao final, o que eu ia falar, Daniela, o que eu ia fazer o comentário seria o seguinte: eu acredito que nós, enquanto Brasil, precisamos abrir mais o que nós estamos fazendo individualmente e aprender mais. E eu vejo que, o exemplo, né, em 12 anos a gente implantou 26 institutos que estão operacionais, estão funcionando muito bem. Estão quase 3.000 projetos hoje. Nós estamos nesse momento hoje, está fazendo 3 meses, hoje faz 1 ano e 3 meses, que nós temos um satélite da indústria nacional rodando 90 minutos aqui, fabricado num desses institutos, desenvolvido num desses institutos. Tá? Nós temos robôs autônomos no fundo do mar operando dentro desses institutos. Poxa, se tem caso tão bacana, isso tem no Senai, mas tem um monte de universidade federal, tem um monte de indústria, o que nós enxergamos? A gente precisa abrir mais, dialogar mais, mostrar mais o que nós estamos fazendo. Aprender mais mesmo um com outros, né? Então a tua pergunta foi muito boa de deixar isso ficando para o nosso lado, né? Hoje, essa metodologia que a gente adotou, isso tudo que a gente construiu, nós, enquanto Senai, somos muito transparentes. A gente criou essa metodologia junto com o Fraunhofer, tropicalizamos, criamos um formato que funciona bem para o Senai. Pergunta, vai funcionar bem para todas as ICTs? Não, não vai. Desses indicadores, alguns sim, outros não. Então tem que fazer um racional. Agora, todos os indicadores nós podemos abrir eles, a lógica deles. Obviamente que demanda um tempo, né? Mas ele é uma cadeia de indicador que olha desde o entendimento do cliente e vai trazendo por dimensão. O atendimento ao cliente está sendo bem entregue, o recurso que o cliente está identificando realmente está tendo retorno para ele, aquele investimento, vai vindo até numa dimensão da infraestrutura. O capital relacional, o capital estrutural, o capital intelectual envolvido está sendo bem gerenciado. Esses indicadores fazem toda essa marra. Nós temos eles hoje dentro do próprio site do Senai, vocês podem consultar, mas também deixamos aberto para, se tiver interesse, a gente pode para vocês como foi construído, o que deu certo, o que deu errado, no sentido de aprender mesmo, tá? Então fica aqui o convite para quem tiver interesse, buscar o Senai e a gente pode estar dialogando com vocês e mostrando eles. Tá bom? Obrigado. Mais alguma pergunta da plateia? Bom, acho que não. Podemos encaminhar para o nosso fechamento. Vocês têm algum comentário final? Davi? Não, só agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui participando com vocês na ANP, ter o parceiro nosso Senai aqui ainda mais empolgante ainda, e fico na expectativa de que a gente aproveite aí esse momentum que eu acho que existe, que tá, a quantidade de movimento que está forte entre Brasil e Alemanha, para criarmos novas oportunidades
né, no que tange ciência, tecnologia, inovação e esses demais assuntos que a gente discutiu. Eu acho que temos aqui grandes instituições que podem ganhar muito se cooperarem aí de maneira internacional. Não, com certeza. Nós que agradecemos e eu tenho certeza que é só o início de uma nova parceria de muitos anos também, com certeza, em exemplo aí do que já vem sendo feito com o Senai. Roberto. Só agradecer, Daniela. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela provocação. E a gente fica muito feliz da INP estar olhando nessa direção. A gente tem certeza, só o olhar de vocês nessa direção, olhar o impacto dos projetos, da regionalidade dos projetos, o teu comentário, assim, o comentário quando você fala de olhar pequena, micro, o desafio dela, o próprio Davi colocou, muitas vezes ela está vendendo almoço para poder pagar a janta, é um desafio do dia a dia, o olhar de vocês é extremamente importante. Contem conosco, tá? Eu acho que pode contar, posso falar pelo Senai e ao mesmo tempo pela parceria que nós temos. Eu acho que o Davi fez uma provocação aqui, show. Vamos pensar algo em conjunto, vamos desenvolver algo em conjunto. Com certeza. Então, muito obrigado, né? Vamos Obrigado, Davi. Nós Valeu. que agradecemos também. Muito obrigada. Esse é o encerramento desse nosso painel. Até mais.